Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da química, na parte de química orgânica, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre reações orgânicas. Bom, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver que as reações orgânicas elas são divididas em três tipos: reações de substituição, adição ou eliminação. Toda reação orgânica ela se enquadra em um desses três itens. E a gente vai estudar um pouco as principais reações orgânicas. A gente vai estudar as de oxidação, as que envolvem ésteres e a reação famosa saponificação, que é a reação de produção do sabão. Então vamos começar e ver essas três classificações que a gente pode ter. Uma reação orgânica ela pode ser uma reação de substituição. E o que é uma reação de substituição? Reação de substituição é literalmente quando vem um átomo, nesse caso o átomo B, e ele substitui o átomo A, certo? Então eu vou ter aí um átomo entrando no lugar do outro, literalmente uma substituição. Nesse caso aqui eu tenho um exemplo de uma reação de substituição. Eu tenho o meu metano, certo? Interagindo com o cloreto. E o que vai acontecer? Esse triângulo, ele significa que essa reação precisa que esquente para que ela aconteça, certo? Esse triângulo ele significa aquecimento. E aí o Cl, um dos Cl's, vai entrar no lugar de hidrogênio. Então, ele substitui o átomo de hidrogênio. Então, sempre que tiver uma substituição que envolva algum halogênio, lembra que o halogênio é aquela família 7A, né? A gente pode chamar de uma reação de halogenação. O que é uma reação de halogenação? Nesse caso, é uma substituição que envolve um átomo de halogênio, nesse caso, o bromo. Então, aqui eu tenho uma reação de substituição. E o que vai acontecer nessa aqui? Tem uma substância que eu preciso colocar para que essa reação aconteça. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas esse FeBr3, né, brometo de ferro, ele é um catalisador. O que é um catalisador? Catalisador é uma substância que ela auxilia o acontecimento da reação. O que eu quero dizer com isso? O catalisador ele ajuda a reação. Ele não participa diretamente da reação, ou seja, o catalisador ele não é consumido e ele não é formado. Se eu colocar 10 kg de catalisador, por exemplo, no começo, no final da minha reação eu vou ter 10 kg de catalisador. Porém, se você coloca um catalisador, a reação acontece muito mais rápido. Então é por isso que é importante você ter um catalisador. Algumas reações elas simplesmente não acontecem se você só colocar, por exemplo, o benzeno e o brometo para reagir. Pode ser até que eles nunca reajam. Então você precisa fazer alguma coisa, ou esquentar, ou colocar um catalisador. E essas reações orgânicas, você vê que a grande maioria delas você vai precisar de catalisador, você vai precisar esquentar. Então cada reação vai ser um caso um pouco particular, mas vocês vão vendo que aos poucos vai ficando mais claro qual caso é cada caso. Se eu tiver, por exemplo, uma substituição que envolve o NO2, em vez de ser um Cl, um Br, a gente chama de nitração. Então você vai ver que é outro clássico exemplo de uma reação de substituição. O H ele sai e entra o NO2. Nesse caso aqui eu preciso esquentar e o catalisador, né, ácido sulfúrico, certo? Um outro tipo de reação orgânica que a gente pode ter é a reação de adição. E o que vai ser a reação de adição? Como que é a fórmula geral dela? Para que haja uma reação de adição, eu preciso que o composto tenha pelo menos uma dupla. Pode ser uma tripla ou uma dupla. Ele precisa ter o carbono fazendo mais de uma ligação com outro carbono. E aí, eu vou ter um outro composto e esses compostos vão, entre aspas, se unir, né? Vai ter uma adição de um com o outro e vão formar um composto só. Então, nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, um alceno, né? O propeno, ele tem uma dupla. Eu coloco ele em contato com o hidrogênio. E o hidrogênio ele vai quebrar essa ligação. Como cada carbono precisa fazer 4 ligações, eles vão ligar com o hidrogênio. Então, sempre o carbono tem que seguir a regra das 4 ligações, né? Se ele está ligando, se ele só tem 2 ligantes, ele está fazendo uma dupla. Se você coloca um hidrogênio ali, ele não vai precisar mais fazer essa dupla e essa dupla vai ser quebrada. Então, eu posso ter uma adição que envolve halogênio, também a gente chama de halogenação também. No caso, a halogenação pode ser uma substituição, como pode ser uma adição. Nesse caso aqui, eu tenho adicionando um ácido bromídrico, né?
E quando eu adiciono, eu quebro uma das ligações. Não necessariamente eu não vou ter nenhuma dupla no final. Nesse caso aqui eu tenho uma ligação tripla e uma das ligações vai ser quebrada. E no final eu tenho uma dupla, pela adição desses dois ligantes. Como eu posso também ter, que nem a gente viu nessa reação aqui, uma hidrogenação, a adição de hidrogênio. Eu tenho esse gás, o eteno, ele interage com o hidrogênio. Lembra que precisa de catalisador, que no caso é o níquel, e ele precisa de aquecimento. Aqui ele forma um composto intermediário, mas algumas reações químicas elas têm várias etapas. Então, nesse caso aqui é um composto entre um composto e outro. Quando ele está se formando, ele tem essa geometria aqui, e aí ele forma o etano. Esse gás eteno, gente, é um gás bastante famoso, até lá na biologia, porque na biologia ele é conhecido como etileno, que é o gás do amadurecimento. Então, na química, o nome dele é eteno mesmo, a nomenclatura. 2 carbonos, uma ligação dupla, eteno. E o nome derivado é do etileno. E o terceiro tipo, que uma reação orgânica pode ser, uma reação orgânica de eliminação. Essa reação de eliminação é o contrário da reação de adição. Na reação de adição, eu vou ter um composto que vai se adicionar e vai quebrar a minha dupla. Na reação de eliminação, eu elimino esse composto e surge uma dupla. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um álcool, né? Um etanol. Eu vou eliminar tanto um hidrogênio quanto uma hidroxila. E quando eu elimino o carbono, ele precisa fazer 4 ligações. Então, para ele fazer essas 4 ligações, automaticamente ele faz uma dupla com o outro carbono. E aí eu tenho de novo o eteno e da reação é eliminado água. Bom, agora a gente vai ver alguns tipos clássicos de reações orgânicas. É importante levar em consideração que todas essas reações elas se encaixam nessas 3 categorias, ou elas são de substituição, ou de adição, ou de eliminação. O primeiro tipo de reação orgânica que a gente vai ver é a reação de oxidação. E para explicar o que é uma reação de oxidação, eu vou ter que pincelar um pouco um assunto que a gente vai ver um pouco mais para frente, quando a gente for ver eletroquímica, que é o conceito do número de oxidação, que é o conceito que abreviadamente a gente chama de NOx. Mas o que é o número de oxidação? Imagina o seguinte, na natureza, se um átomo ele perde um elétron, ele adquire uma carga, certo? Então, as cargas elas estão relacionadas com o fato de um átomo perder ou receber elétrons. Só que perder e receber elétrons, em ligação química, a gente fala que isso é uma ligação iônica. Porém, quando a gente fala de uma ligação covalente, ninguém ganha ou recebe elétrons. A ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, certo? Então, o que acontece? O número de oxidação é uma espécie de carga aparente. Ele não é exatamente uma carga, mas ele é próximo de uma carga. Como que eu posso explicar isso? Imagina que eu tenho uma ligação covalente entre, por exemplo, H e Cl. O Cl ele é bem mais eletronegativo do que o H. Então, o que vai acontecer? Os elétrons, esses dois elétrons da ligação entre o HCl, eles vão estar muito mais próximos do Cl do que do H. De modo que, aparentemente, o Cl ele adquire uma carga negativa. Só que, na verdade, ele não adquiriu, porque não é uma doação. Doação seria o caso de cima, né? Seria o cloreto de sódio. Aí sim tem uma doação, uma ligação iônica. Na ligação covalente não há essa doação. Mas o número de oxidação é isso. O número de oxidação ele considera a carga aparente. Então o Cl ele vai ter uma espécie de carga aparente que está relacionada à eletronegatividade dele. O fato do elétron estar perto dele, ele vai ter uma espécie de carga negativa aparente. Por que eu falei isso? Porque na reação de oxidação, o que é uma reação de oxidação? É uma reação que ocorre o aumento do número de oxidação do carbono. Então, isso que é uma reação de oxidação. Então, a gente vai ver exatamente o que é número de oxidação, mas a definição de reação de oxidação é toda reação que o número de oxidação do carbono aumenta. E aí, vão ter vários tipos de reações de oxidação. O primeiro tipo de reação de oxidação que a gente vai ver é a reação de combustão. O que vai ser a reação de combustão? A reação de combustão é a famosa queima, certo? Então,
Sempre que vocês fazem churrasco, vocês fazem uma reação de combustão. Quando vocês andam de carro, é uma reação de combustão. Quando você cozinha, tudo que envolve fogo é uma reação de combustão. Então, a reação de combustão ela tem umas características. A primeira, extremamente importante, é que ela sempre é exotérmica. Ela sempre libera calor, certo? É o calor, a energia química que está naquela substância vai ser liberada para o meio na forma de calor. Outra coisa é que para que haja uma combustão, você precisa de duas coisas fundamentais. Você precisa de um combustível, que nesse caso aqui eu estou representando como sendo hidrocarboneto, né? CXHY, não pode ser qualquer hidrocarboneto. E você precisa de um comburente. O que é o comburente? É a outra substância que reage com o combustível para que haja a combustão. Sempre para a gente o comburente vai ser o oxigênio. Então é por isso que não tem como pegar fogo nas coisas se não tiver oxigênio. Se você fizer a clássica experiência da vela, quando acabar o oxigênio não vai ter mais fogo. E é por isso também que é um pouco perigoso você ficar perto ou ter um vazamento de oxigênio, porque no ar a gente tem 20% de oxigênio, né? Se eu tenho aquele tubo de oxigênio puro, uma concentração muito alta de oxigênio pode ser perigoso também, porque é altamente inflamável, né? Qualquer faísca pode fazer um incêndio muito grande. Então, o oxigênio tem essa propriedade, né? Por conta dele ser um comburente. E isso é a combustão, gente. Ela sempre vai ser exotérmica. Aí vão ter vários tipos de combustão. Sempre que ocorrer uma combustão, vão ocorrer simultaneamente 3 tipos de combustão. Sendo que quando a gente libera CO2 e água, a gente chama de combustão completa. Quando a gente libera ou CO ou carbono, mesmo só carbono, a gente chama de combustão incompleta. O que acontece? Sempre que você está queimando, se você está com o seu carro ligado, vão acontecer as 3 ao mesmo tempo. E uma coisa que é importante ressaltar é que esse monóxido de carbono, né, o CO, ele é extremamente tóxico. Então, ele tem uma propriedade química que ele se liga com... Se você inala o CO ele se liga com a hemoglobina, né, do sangue, né? E a hemoglobina não consegue mais transportar o oxigênio, porque ela tem tanta aderência com o CO que ela não quer mais transportar o oxigênio. E aí pode causar desmaio até a morte. É por isso que você não pode, por exemplo, ligar um carro, deixar o carro ligado com a garagem fechada, porque isso pode aumentar a concentração de CO e pode ser perigoso. Ou também não é recomendável, se você, por exemplo, está dirigindo num túnel e tem um congestionamento no túnel, é recomendável que você desligue o motor. Então tudo isso tem que prestar atenção. É um combustível altamente tóxico. Claro que só se tiver em grandes concentrações, então. Mas sempre vale a pena ressaltar. E todas essas reações elas são exotérmicas, reações de combustão. Um outro tipo de reação de oxidação é a reação de ozonólise. Para falar um pouco da reação de ozonólise, eu vou falar um pouco do ozônio. O que é o ozônio? O ozônio é composto por 3 átomos de oxigênio, certo? Eles estão organizados formando um triângulo, que nem essa geometria que vocês estão vendo aí. E o ozônio, ele é uma substância importante e ao mesmo tempo ele é uma substância tóxica. Por quê? Porque o ozônio lá na estratosfera, em cima, né, na camada de ozônio, ele é importante porque ele absorve a radiação e os raios ultravioletas não chegam tão intensos na Terra. Então isso é importante. Agora, se o ozônio estiver na nossa camada, na troposfera, a gente inalar ele também é tóxico. Então, o ozônio é uma coisa boa? Depende. A reação de ozonólise, o próprio nome está dizendo, né? Lise significa quebra. Então, se você tem um composto que tem uma dupla, o ozônio ele vai fazer o seguinte, ele vai quebrar essa dupla e em cada carbono dessa dupla, ele vai inserir um dupla O, certo? Então, nesse caso aqui, se o carbono for um carbono terminal, né, no final da cadeia, eu vou ter um aldeído. Se tiver alguma ramificação nessa cadeia carbônica, eu vou ter uma acetona. Então, essa é a reação de ozonólise. E para que ela aconteça, ela precisa ser catalisada com zinco. Então, se não tivesse catalisador, a reação fica extremamente difícil. Outro tipo de reação de oxidação é a oxidação branda. A oxidação branda, ela
é catalisada por KMnO4, que é um composto chamado permanganato de potássio. E o que acontece na oxidação branca? Vai ter o permanganato, ele vai interagir, e o que vai acontecer vai ser a formação de álcools, né, grupos de OH, no lugar em que havia dupla. Estão vendo que tem um propeno aqui, um alceno. E esse propeno, essa dupla vai ser quebrada e vai haver a adição de grupos OH no lugar em que havia a dupla anteriormente, certo? Existe também a oxidação enérgica, que ela é até um pouco parecida com a ozonólise que a gente viu, mas ela tem uma diferença da ozonólise. Da oxidação enérgica vai ter a quebra do composto, exatamente onde tem essa dupla, mas não só vai haver a quebra do composto, como cada hidrogênio que estiver interagindo com um dos carbonos da dupla vai interagir com o oxigênio e vai formar um grupo OH no hidrogênio que estiver em um dos carbonos da dupla. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma quebra, certo? Eu vou ter a formação de uma cetona. E como esse carbono aqui da direita ele tem um hidrogênio, esse hidrogênio também vai ser atacado. Não só a dupla que vai ter a quebra, esse hidrogênio vai ser atacado pelo oxigênio e vai ter um grupo OH aqui. Nesse caso vai formar um ácido carboxílico. Essa reação ela pode ser catalisada por permanganato de potássio ou pode ser catalisada por dicromato de potássio. E ela ocorre também na presença de ácido. Aí a gente terminou as reações de oxidação. Uma reação que eu acho que até a reação orgânica mais clássica de todas, é a reação de esterificação. E ela é bastante clássica porque ela envolve várias funções orgânicas importantes, né? A reação de esterificação ela vem da interação de ácido com álcool. E quando você interage ácido com álcool e você coloca isso no meio ácido, isso resulta no éster. O éster ele é utilizado como aromatizante, como flavorizante. Então, sabores e aromas artificiais, todos são ésteres. Então, o que vai acontecer nessa reação? Você vai ter um ácido aqui e você vai ter um álcool aqui. Esses grupos OH eles vão interagir entre eles, de modo que eles vão se ligar. Quando eles se ligarem, o que vai acontecer? Esse OH vai ligar com esse OH aqui. Quando eles interagirem, você vai ter dois Hs e um O, que vão formar uma água que ela vai sair daqui. E um desses oxigênios vai fazer a ligação, que vai ligar esse carbono com esse outro radical aqui. E aí você forma o seu éster. Então essa é uma reação extremamente clássica e ela sempre segue essa regra. O que vai mudar vai ser o tipo do éster, o tipo do álcool, ou seja, esse radical vai estar aqui. Mas a regra sempre é essa, sempre vai ter esse OH interage com esse OH, elimina a água, junta os dois radicais. E aí forma o meu éster. E aí, bom, eu tenho aqui um exemplo, né, de uma reação de esterificação. Eu tenho um ácido etanóico interagindo com etanol. Interagiu aqui o H com H, eliminou uma água e formou o etanoato de etila. A nomenclatura do éster ela vem exatamente do ácido e do álcool que deu origem a ele. Então é por isso que esse éster vai chamar etanoato de etila, que ele vem do ácido etanóico e do etanol. E esse ácido etanóico também é bastante famoso, que ele também é chamado de ácido acético, que é o ácido que tem no vinagre. Então, a nomenclatura oficial dele é ácido etanóico. A reação de hidrólise é a reação oposta à reação de esterificação. Então, se eu tenho um éster e adiciono água, é claro que vai depender das condições da reação, eu posso obter de volta o meu ácido e o meu álcool. E aí, existem alguns ésteres que são bastante famosos assim, na indústria. E o mais famoso deles é o biodiesel. O biodiesel ele é um éster, e ele é um éster originário de uma reação de transesterificação. O que é uma reação de transesterificação? É quando você tem um éster e você quer obter um outro éster. Então você sai de um éster e vai para o outro éster. Então como que funciona a reação de transesterificação? Você vai ter qualquer éster que você tiver aqui, certo? Esse R2 linhas
esse primeiro éster que eu tenho e eu quero obter outro. O que vai mudar? Vai mudar o radical. Esse radical do álcool ele vai entrar no lugar do radical do éster. E o radical do éster vai entrar no lugar que estava o radical do álcool. Então você sai de éster e álcool para produzir éster e álcool, só que você muda os radicais. Então você produz um éster diferente. Outro éster bastante famoso na indústria é o PET, o politeraftalato de etileno. Na verdade, o PET é um polímero originário de um éster. Então, para você produzir éster, para você produzir o PET, você precisa de uma reação de transesterificação também. E o biodiesel é um combustível que cada vez vai ser mais empregado, já é empregado nos ônibus de Campinas, por exemplo. E é bastante importante. A demanda dele vai ser cada vez maior. A reação de produção de biodiesel não deixa de ser uma reação de transesterificação. Eu tenho aqui um éster, certo? Por mais que ele tenha 3 grupos, ele é um éster que vai interagindo com etanol. E o que vai acontecer aqui? Esse grupo aqui, percebe que isso aqui é um poço só. No lugar de cada grupo éster que tem aqui, vai entrar um H. E ele vai dar origem a esse outro composto aqui, que é a glicerina, que também é um álcool. Percebe? Ó, esse grupo éster aqui, ele está saindo e dando origem ao H. Esse OH troca de lugar com esse grupo aqui. E é por isso que surge a glicerina. E aqui, cada um desses grupos aqui, percebe que são grupos diferentes? É um radical R, um radical R', um radical R2'. Ele vai sair daqui e vai entrar onde era o OH do etanol. Então ele vai dar origem ao nosso biodiesel. Percebe que aqui não é um composto só, na verdade são 3 compostos diferentes. E aí você dá origem ao seu biodiesel. Isso é uma reação muito clássica, ela aparece assim nos vestibulares também com uma grande frequência. E é uma reação de transesterificação. Aí, eu queria falar um pouco sobre a produção de sabão. Mas antes de eu falar da produção de sabão, eu preciso explicar para vocês o que é um sabão e para que ele serve. Quer dizer, eu espero que vocês saibam para que ele serve, ainda mais no momento que a gente está vendo agora, o sabão está sendo bastante importante. A primeira coisa que eu queria falar é que existem substâncias que dissolvem em outras substâncias, existem substâncias que não dissolvem em outras substâncias. Por exemplo, se eu colocar óleo na água, ele não dissolve. Agora, se eu colocar, por exemplo, álcool na água, dissolve. E exemplo disso são todas as bebidas alcoólicas que vocês devem conhecer, que são substâncias, são misturas homogêneas, né? A água ela mistura com álcool. Mas por que a água ela mistura com álcool e ela não mistura com óleo? Porque a água ela é polar. Uma substância polar ela dissolve substâncias polares. Então a água ela dissolve o etanol, porque tanto a água como o etanol são polares. O óleo é uma substância apolar. Então a água não dissolve o óleo. Então não adianta, se você estiver tentando lavar a louça com água e tiver gordura, você não vai conseguir remover a gordura só usando água. Você precisa de uma substância que dissolva o óleo. E essa substância precisa ser apolar, porque substância apolar dissolve substância apolar. Substância polar dissolve substância polar. Então elas precisam ser iguais para que elas consigam uma dissolver na outra. E aí, a ideia que tiveram para conseguir dissolver a gordura utilizando a água é a utilização do sabão. E o que é o sabão? O sabão é uma substância que ela é meio polar, certo? Ela tem essa parte azulzinha assim, que é a parte polar, e outra parte apolar. Então, basicamente, o sabão ele se assemelha um pouco a um ácido carboxílico, porque ele tem uma cadeia longa aqui. E aqui não é um ácido carboxílico, ele se assemelha, porque tem um dupla O, mas em vez de ser OH, vai ser um metal aqui. E esse metal vai fazer com que esse lado aqui do sabão ele seja polar. Então o que vai acontecer? Quando o sabão ele estiver em contato com a água e com o óleo, ele vai conseguir se dissolver na água, porque ele tem esse lado polar, e ao mesmo tempo ele vai conseguir dissolver o óleo, porque ele tem esse lado apolar. Então, esse é o grande truque do funcionamento do sabão. É assim que ele funciona.
E o detergente é basicamente a mesma coisa. O detergente ele tem um outro grupo, na verdade, né? Existem vários tipos de detergente, eu estou mostrando um deles. Mas o princípio de funcionamento do detergente é o mesmo princípio do sabão. O detergente ele tem um poder limpante maior do que o sabão. Você precisa de menos detergente do que sabão para limpar as coisas. E é interessante também que você precisa de uma quantidade. Não adianta você colocar muito pouco sabão, porque, enfim, o sabão ele precisa formar uma estrutura que envolve o óleo para que ele consiga retirar o óleo. Então, é claro que não precisa exagerar, mas também muito pouco. Se você colocar muito pouco sabão, também não vai conseguir limpar a sujeira. E é assim que funciona o sabão. Para a gente produzir o sabão, por mais que ele pareça um pouco um ácido, a reação de produção do sabão, basicamente, ela é uma reação que envolve um éster e uma base. Essa base, o hidróxido de sódio, é uma base bastante conhecida como soda cáustica, que é extremamente forte, é extremamente corrosivo. Se você reage um éster com essa base, em meio ácido, você obtém o sabão. Você tem a retirada desse radical, esse R', e no lugar desse R', quem entra é o Na. E aí você forma o seu sabão. Então eu tenho aqui um exemplo de uma reação de saponificação. Que eu tenho um triéster, né? Tem 3 grupos ésteres reagindo com soda cáustica, e aí eu tenho a formação da glicerina, que a gente também é a mesma substância que é formada aqui no biodiesel, né? Esse triálcool. E eu tenho a formação do meu sabão. Então, só observa aqui. Sai esse grupo aqui, o OCOR, e entra no lugar dele o OH, né? Então, o sabão vai ser essa cadeia longa com esse grupo terminal, C-ONA. Bom, gente, o que eu tinha para falar de reações orgânicas hoje era isso. Está disponível uma lista de exercícios. Tem exercícios. Acho que tem um exercício de fazer conta. A maioria dos exercícios são conceituais. Se vocês tiverem dúvida, me procurem, tá? Sem receio. Sem receio, podem procurar à vontade. E é isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.